Então os irmãos perguntaram, quer dizer que você vai ser nosso rei e que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele, ainda por causa dos seus sonhos e do jeito que ele estava, aleluia, do jeito que ele os estava. Amém? É só por aqui, irmãos. Senta glorificando. Hoje nós vamos falar de um homem chamado José. Nós vamos falar de José hoje aqui, tá bom, irmãos? Aleluia. Vamos ver aqui o que esse homem passou. Aleluia, o que esse homem passou na sua vida e não desistiu. Não desistiu de agradecer a Deus em todo momento da vida dele. Glória a Deus, aleluia. Nós vimos aqui a palavra de Deus. Um homem chamado José. Naquela época era um rapaz novo que não tinha maldade no seu coração, não tinha maldade nenhuma no seu coração, e foi julgado pelos seus irmãos. Muitas das vezes acontecem coisas sobre as nossas vidas que nós não entendemos. Nós não entendemos o porquê que isso está acontecendo nas nossas vidas. Muitas das vezes você se pergunta, oh Deus, por que isso está acontecendo em minha vida? Nós podemos observar que o pai de José era Jacó. Jacó, ele amava muito a mãe de José, porque foi a mulher a primeira mulher que ele se apaixonou. Ou seja, a única mulher que ele se apaixonou foi a mãe de José, chamada Raquel. Amém? Então, por ele amar mais Raquel, ele tinha um apreço maior por José e por Benjamim. Certo? E por Benjamim. Por quê? Não é que Jacó, ele gostava mais de José do que os seus outros filhos. Não é isso. A mãe de José morreu bem cedo. Então ele tinha aquele aconchego, ele tinha aquela preocupação com Benjamim, com José. E nisso, os seus irmãos ficavam com ciúme, ficavam cheios de raiva. Amém? Amém, Senhor. Glória a Deus. Eu acredito que uma mãe, um pai, tem um filho que chama mais atenção. Não é que tem um filho que você gosta mais dele. Não, é que chama mais a tua atenção. Eu mesmo lá em casa, eu tenho Maico e tenho Pedro. Mas o Pedro, ele é um menino que sempre andava no hospital, doente. Então era um menino que a gente sempre tinha mais atenção. Não é que eu gosto mais do Pedro do que o Maico. O Maico, ele é um menino que não dava trabalho em hospital. Ele não ia não tinha esse trabalho de ficar levando o Maico para o hospital, o Maico ficar internado. Isso nunca aconteceu. Mas o Pedrinho não. O Pedrinho, ele já deu parada cardíaca no hospital. Então, tudo que acontecia ali com o Pedro, eu já ficava assim: Senhor, opera. Senhor, ajuda. Deus vive. Amém? E o que nós vamos entender aqui, aleluia, é que os irmãos de José, eles não entendiam dessa forma. Mas José, com a sua grande pessoa, um grande adorador do Senhor, amava muito os seus irmãos. Por quê? Porque, irmãos, eu tiro por lá em casa. Lá em casa tem o meu filho Maico, que é o mais velho, e tem o meu filho Pedro, que é o mais novo. Ele ama tanto o irmão dele, para onde o
irmão dele vai, ele vai junto com ele. Certo? Ele vai junto com ele. Tudo que o mais velho faz, o mais novo quer fazer também. Então eu acredito que José não era diferente. José tinha os seus irmãos mais velhos. José tinha aquele apreço, tinha aquele amor pelos seus irmãos. Aleluia. E o que nós vimos aqui, na palavra do Senhor vai nos dizer que os irmãos de José ficaram muito chateados com o seu pai Jacó, por ele ter feito uma túnica. O que é uma túnica? É uma roupa, irmão. Por ele ter feito uma roupa. Aleluia, Deus. Por ele ter feito uma roupa para José. Isso despertou mais raiva sobre os seus irmãos. A palavra de Deus vai nos dizer que um certo dia, Jacó chega aos seus filhos e diz assim: meus filhos vão apacentar as ovelhas. Os filhos saem a apacentar as ovelhas. Passados uns 2 a 3 dias, não deram notícia. Jacó chega e diz assim: José, vai ver o que está acontecendo com seus irmãos. Aleluia, Deus. Eita glória. Aleluia. Eita glória. Aleluia. Eita glória. José, na sua inocência, acredito que José pegou a sua sacola de pães, jogou nas suas costas, foi atrás dos seus irmãos. Acredito eu que de longe, quando eles avistam José, acredito eu que José se alegrou por demais de ter visto seus irmãos. José ele ficou alegre quando ele viu de longe os seus irmãos ali apacentando as ovelhas. Mas ao contrário, os irmãos de José, quando viram a José, ficaram com mais raiva ainda. E aí vem o sonhador. E tudo isso porque José teve um sonho. José teve um sonho, irmãos. Eu quero te dizer, não deixe de sonhar. Muitas barreiras vai acontecer sobre a tua vida para o teu sonho não se realizar. Mas você não venha desistir. Você não venha deixar de sonhar. Não importa o que aconteça sobre a tua vida, não deixe de sonhar. Eu acredito que cada um de vocês tem um sonho. A irmã tem um sonho. O varão tem um sonho. Eu não sei qual é este sonho, mas o Senhor, Ele sabe qual é este sonho que você tem. Aleluia! Glória a Deus! Então, por José sonhar, por ele sonhar, ele pagou um preço muito grande. Amém? Lá vem José, acredito que José veio. Meus irmãos, tudo bem com vocês? E está lá os irmãos deles, duro, de raiva, e dizendo: o que nós vamos fazer com esse sonhador? O que nós vamos fazer com ele? O que vamos fazer com ele? Aleluia! E um teve a ideia: vamos matar. O outro falou: não podemos matar. O meu pai vai ficar muito triste com essa situação. Não podemos matar. Glória a Deus. Aleluia. O outro tem uma ideia, o outro fala outra coisa. E decidiram, olharam para um lado, viram um buraco lá e falaram: vamos jogar ele aqui dentro. Daí nós deixamos ele aí dentro e pronto. Nós falamos para o nosso pai que caiu aí.
Aí o outro falou, mas ele vai ficar gritando. Não, nós pega, mata alguma coisa aqui, finge que tá beleza. Aí vem José. José é todo alegre. Irmãos, eu quero que você preste bem atenção. Eu quero que você preste bem atenção nesta mensagem. Amém? Sim, meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. José, ele veio com aquela alegria Sim, enorme, meu Deus. querendo abraçar os seus irmãos, querendo brincar com seus irmãos, se alegrar juntamente com eles, porque encontrou eles são e salvos. Deus viu. Glória a Deus. Mas a Bíblia vai nos dizer que eles pegam José. Sim, papai. Aleluia. Quando eles pegam José, acredita eu que José deveria ter falado assim: meus irmãos, o que está acontecendo, meus irmãos? Talvez José, quando eles pegaram José talvez pensou que eles estavam brincando. Meu Deus. Pensou que eles estavam com brincadeira com ele. Mas não, pegam José e jogam dentro daquele buraco. Se nós fosse aprofundar, aquele buraco, ele mediria mais ou menos 7 metros de fundura. E dentro desse buraco tinha quase de tudo. Tinha escorpião, cobra, tudo aquilo que podia fazer mal para um ser humano. E quando ele joga José lá dentro, eu acredito que José ele se desperta e começa a gritar: os irmãos, para de brincadeira, vamos parar de brincar, me tira daqui, meus irmãos. Sim, papai. Então foi aí onde José percebeu que os seus irmãos estavam falando a verdade. Sim, meu Deus. Amém? Amém. José não quis nenhum mal sobre os seus irmãos. Muitas das vezes, muitas das coisas acontecem sobre as nossas vidas e nós não sabemos o porquê. José, acredita que José começou a se preocupar, começou a dizer o porquê que isso está acontecendo. Acredito eu que ele começou a gritar: Senhor, por que, Senhor, isso está acontecendo em minha vida? Meu Deus. Deus. Aleluia, Deus. Aleluia! Mas o Senhor respondeu para José assim, ó: silêncio. Eita. José clamava ao Senhor e o Senhor, silêncio. Mas a palavra que não nos deixa, aleluia, não nos deixa assim a perguntar: por quê? Por quê? Acredito que José se perguntava: por que isso está acontecendo em minha vida? Por quê? Senhor, por que isso está acontecendo? José não fez nada, irmãos. José, simplesmente, se você for pegar o capítulo 37 e ler, José simplesmente teve um sonho. Aleluia. Porque, na verdade, este sonho foi uma revelação do Senhor. Ele teve um sonho Glória a Deus. e contou ao seu pai e aos seus irmãos. Verdade, papai. Aleluia. Aleluia! Muitas das vezes, pastor Marcelo pode ter um sonho e chegar e contar para os seus irmãos. Foi assim que José fez. Amém? Amém, Jesus. Foi assim que José fez. Eita, glória. Mas ao José contar este sonho, os seus irmãos pensou que José estava querendo dizer que ele ia tomar de conta de tudo, eles iam se prostrar diante dele, mas na verdade mas não era o pensamento de José. José teve um sonho, mas José não tinha aquele pensamento de querer que seus irmãos prostrassem diante dele. Eita, glória. Aleluia. José amava seus irmãos. Verdade, pai. Muitas das vezes não se pergunta o porquê que isso está acontecendo sobre nossas vidas. E o Senhor, nós clamamos ao Senhor, e o Senhor muitas das vezes não responde. Eita, glória. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus! A Bíblia vai nos dizer, aleluia, que os seus irmãos começaram a maquinar contra a vida de José. E um respondeu assim: olha, vamos vender ele. Quando eles avistaram, vinha uma carruagem lá,
dos que gostavam de prender escravos. E eles olharam aquilo e falaram assim: rapaz, vamos vender José? Vamos vender José? Aí combinaram ali e entraram num acordo. Escute. Quando aqueles homens chegaram, eles jogaram uma corda no poço. Aí José falou, acho que José imaginou, meus irmãos agora vão me tirar daqui. Pararam com essa brincadeira besta. Essa brincadeira de me jogar aqui dentro, que eu quase me quebro. Puxa José. Quando puxa José, aleluia, é forte, irmãos. Quando puxa José, tiraram ele de dentro daquele poço, amarraram as mãos dele e ele sem entender. Venderam José por mixaria. Por mixaria venderam José. Acredito eu que quando amarraram José e começaram a puxar ele começou a gritar: Judá, é forte. Rubens, Aleluia. o que está acontecendo? Aí José percebeu ainda que realmente os irmãos dele não estavam brincando, não estavam de brincadeira. Eita glória, aleluia. E ele ia se distanciando dos seus irmãos. E ele gritando: meus irmãos, não deixem que eu vá. Então acredito eu que José entrou em desespero. E naquele momento ele começou a lembrar: papai, mamãe, o que está acontecendo na minha vida? Glória a Deus. Glória, glória, glória. Aleluia, Jesus. No momento de desespero. Aleluia. Aleluia. Eita glória. Acredito eu que ele lembrou do pai. E começou a clamar: pai, por quê? Me salva, pai. Me salva, minha mãe. Aleluia, Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. José entrou em desespero, meus irmãos. Eita Deus. Aleluia. Aleluia. E acredito eu que quando puxava José, muitas das vezes José caía de joelho ali e levava uma chicotada: levanta. E uma palavra que não nos deixa calar.